sempre muito atenciosa. Eu fiquei muito honrada com o convite e espero que esse tema realmente traga um olhar diferenciado para vocês, porque realmente é uma coisa nova, ainda um pouco desconhecida. E eu acredito que, como tudo vai mudar, né, nesse futuro meio imprevisível ainda para a gente, muito provavelmente esses institutos que não eram muito vislumbrados e visualizados podem tomar um destaque muito maior. Eu escolhi ele exatamente por isso, mas antes de adentrar o tema, eu vou falar um pouquinho, vou me apresentar, né, porque as pessoas provavelmente não me conhecem. Meu nome é Jéssica Caveira, eu sou formada pela PUC, faço pós-graduação em Direito Imobiliário também na PUC, faço parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Barra e fico muito feliz em estar aqui com vocês. E desde já eu deixo aqui, ó, eu fiz uns slides que eu não consigo compartilhar aqui pelo aplicativo que a gente usa para palestra. Mas desde já eu deixo a disponibilidade para a doutora Daniele para que ela passe para as pessoas se elas tiverem interesse. Que é bem legal, assim, tem o roteirinho direitinho do que eu vou falar. E se gerar alguma dúvida, as pessoas podem entrar em contato comigo para tirar a dúvida, tá? Então, gente, o meu tema que eu escolhi, que eu achei super relevante, é o Build to Suite. E é importante a gente entender da onde que ele veio e para o que ele serve exatamente, né? Como a gente está vendo, o nome dele é um nome inglês, que significa construído para servir. E aí, como o nome mesmo já diz, ele realmente veio dos Estados Unidos. Ele começou a ser aplicado lá. O primeiro, ele geralmente é realizado entre grandes empresas. E a primeira empresa que pensou nisso como uma forma de desenvolver a empresa e aumentar os seus lucros de uma forma que não tivesse prejuízo foi o Walmart. O que ele pensou? Ele pensou assim: poxa, toda vez que eu quero ampliar a minha empresa, quero abrir uma empresa nova, eu preciso comprar um terreno ou comprar algum lugar e modificar todo para deixar no padrão da minha empresa. Vocês sabem que as empresas grandes, como as lanchonetes, mercado, elas são padronizadas. Elas têm um perfil, que é o perfil que eles construíram para serem identificados, é até uma questão de marketing e estratégia. Você vai no lugar, vê o desenho daquele lugar, você já remete àquela empresa. Então, ele pensou assim, bom, eu tenho muito desgaste, porque eu tenho que comprar, tenho que adequar o lugar para conseguir fazer as minhas vendas. Como é que eu posso fazer de um jeito que alguém faça isso por mim e eu consiga utilizar o que eu realmente quero, que é vender os meus produtos? Ele pensou, bom, eu não quero adquirir imóveis, eu não quero ter bens como uma forma de investimento. Então, ele foi atrás de investidores que tivessem disponibilidade de quê? De comprar o terreno e adequar o imóvel ao que ele queria. Por isso que é dito, construído para servir, né? Porque o inquilino, no caso, ele seria o locatário, diz para o locador que vai comprar ou já é o dono do terreno, o que ele quer. Olha, eu quero assim, assim, assado, quero que fique exatamente desse jeito. E depois que ficar exatamente desse jeito, eu passo a usar o bem. Como é que é esse uso? Através da locação. Você me fornece a locação desse imóvel depois de ter construído todo ele do jeito que eu queria. E foi assim que esse instituto foi começando a se desenvolver e veio na década de 90, início dos anos 90, assim, para cá, para o Brasil. E aí os negócios começaram a ser vistos de uma forma ainda com muita suspeita, né, porque eram desconhecidos, e trouxe uma certa insegurança. Por quê? As pessoas pensavam assim, ué, mas esse instituto nunca foi visto, nunca foi aplicado, não tem uma regulamentação legal, como é que ele é feito? Como é que isso pode ser feito? Só que as grandes empresas já tinham uma filosofia um pouco diferente, elas não tinham mais aquele pensamento do ter, eles não queriam mais adquirir imóveis como forma de investimento, eles queriam usar, até porque, se a gente parar para pensar de uma forma clara, é muito mais fácil isso, né? Ah, eu gostei desse lugar, ele se adequou a mim, eu vou usar enquanto der. Agora eu não quero mais continuar aqui, eu quero mudar para outro lugar. Então, essa filosofia do usar ficou muito latente, ficou muito visível. Então, esse instituto parecia muito razoável para o que as empresas pensavam. Até para expansão, para mudar de localização, caso o negócio não saísse do jeito que ele esperava. Então, começou a ser desenvolvida. Mas, a princípio, ela era desenvolvida sem um regimento legal próprio, era feito com base no Código Civil, obviamente, e no acordo entre as partes, o que gerava sempre uma questão de insegurança jurídica. As pessoas pensavam, mas não tem nenhuma lei regulamentando, como é que vai funcionar isso, como é que vai ser? A gente sabe que sempre gera isso. E aí começaram os questionamentos dos próprios legisladores. O que a gente vai fazer para regular esse tipo de negociação? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, em 2009,
o legislador apresentou um projeto de lei em que ele via o contrato de build switch da seguinte forma: ele viu o contrato em 2 momentos. Um primeiro momento, que era considerado o momento da empreitada, e o segundo momento, que era considerado o momento da locação. E a gente vê isso de forma muito clara, porque, como a gente já falou, é construído para servir. Então, o locatário só entra e só passa a ser locatário depois que todas as coisas propostas por ele para o imóvel ficar satisfatório para as atividades dele, ele só entra depois que isso tudo for concluído. Então, no primeiro momento, a gente tem o quê? Um contrato de empreitada. Aquele locador, que pode ser o dono, que vai ser o dono do imóvel, e pode contratar uma empreiteira, pode contratar uma construtora para modificar, mas ele que vai ficar responsável. Esse locador vai ter que adequar de acordo com o plano do locatário. Então, no primeiro momento, a gente está falando de quê? De construção, de empreitada, de modificação do negócio. E no segundo momento, locação. Depois que tudo isso foi concluído, o locatário celebra um contrato de locação com esse locador e passa a usar o bem. E aí, em 2009, foi feito um projeto de lei e a pessoa falava, o legislador pensava da seguinte forma: a gente não pode definir esse como um contrato de locação. Por que não poderia definir? Porque se a gente tem esses 2 momentos, ele não é um contrato tipicamente de locação. A intenção dele era exatamente que ele não fosse enquadrado como um contrato típico. A intenção era declarar que era um contrato atípico e que não seria regido pela lei de locação. Só que aí todos questionavam, mas e a segurança jurídica fica onde? Se é um contrato atípico, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que regular esse contrato de que forma? Parte vai ser através do Código Civil e parte através da lei de locação. Vai continuar gerando uma insegurança jurídica. E foi aí que, em 2012, a Lei 12.744 fez a alteração na Lei 8.245 de 91. E qual foi essa alteração? Ela alterou o artigo 4º da lei e inseriu o artigo 54A na mesma lei. Esse artigo 54A, ele trata especificamente dos contratos de build switch. Ele deixa bem claro as coisas que trazem mais questionamentos dentro do build switch. Então, a gente pode dizer que ele foi tipificado pela lei de locação. Aí a gente pensa, gente, acabaram então todos os problemas, né? Ele foi tipificado, está dentro da lei de locação, tudo resolvido. Só que não, muitos doutrinadores continuam trazendo um questionamento. Esse contrato, ele pode ser considerado típico ou é um contrato atípico? Tem divergência doutrinária. A maioria da doutrina acredita que ele é um contrato típico, porque está regulado pela Lei 8.245. Mas uma pequena parcela diz que não, que é um contrato atípico, porque dizem que contrato típico só poderia ser contrato típico se todas as normas e tudo se enquadrasse dentro da lei que o prescreve. No caso, tudo do contrato de build switch teria que estar definido na lei de locação. Então, essas pessoas defendem por não estar. E por a gente ter um momento anterior, que é o momento de empreitada, não regido por essa lei, não seria considerado um contrato típico. Mas a maioria entende que sim, é tipificado pela lei de locação e é regido pela lei de locação. Então a gente vai pela lei. Eu vou ser sincera que eu não acho um contrato típico, eu acho um contrato atípico. Se você for estudar a fundo, ele tem muitas nuances que que a lei de locações não consegue suprir, até os momentos, assim, todos os momentos anteriores à locação, que é o momento de construção, de vistoria, de regulamentação do terreno, porque não é só o fato de você comprar o terreno, né? Não é só o fato de você construir. Você tem que ver toda a região, se pode ter uma construção daquele tipo, se o terreno está legalizado. Tudo isso tem que ser visto e mencionado no contrato. Tudo isso tem que ser negociado entre as partes. Então, a gente não está tratando especificamente de um contrato de locação. A gente está falando de algo muito maior. Então, na minha concepção, a gente poderia enquadrar como um contrato atípico. Mas quem define como um contrato típico, regido pela lei de locação, diz que tem uma aplicação diferenciada. Algumas questões precisam ser pensadas de forma diferente. Ou seja, todo mundo sabe que não é um contrato simples, realmente é um contrato bem complexo. E aí a gente parte para analisar exatamente o artigo 54A, porque o artigo 54A, ele traz 2 coisas muito importantes que são previstas nesse contrato e que fazem com que a gente veja o quão diferente ele é e quanto a gente tem que pensar nele de forma diferente. Ele traz, no seu parágrafo 1º,
a renúncia na revisão do valor dos aluguéis e, no seu parágrafo 2º, a denúncia antecipada do contrato. Como é que funcionaria essa denúncia antecipada do contrato? Por que isso é tão importante? Porque isso diferencia totalmente dos contratos de locação normal, dos contratos de locação comercial. No caso da renúncia da revisão dos valores da locação, é muito importante a gente pensar da seguinte forma. Depois de um contrato comercial, depois de 3 anos, você pode ajuizar uma ação pedindo essa revisão dos valores do contrato de locação, visualizando que o mercado mudou e que você precisa negociar esses valores, que o valor está muito diferente do que era, não está dando mais, assim, várias coisas foram mudando. Então, nesse contrato, você pode deixar específico que tanto o locador quanto o locatário estão abrindo mão dessa revisão do valor. Por que isso é importante, gente? Porque a gente precisa entender que esse contrato, vamos lá, geralmente ele é firmado entre 2 empresas, tá? É um contrato bem grande. Então, a gente tem que pensar aqui. A empresa locatária e a empresa locadora, elas estão vendo isso como uma forma de negócio, como uma forma de ter lucros. Ambos vão ter, tanto o locador quanto o locatário. A partir do momento que a gente está falando de um contrato de locação diferenciado, nesse contrato você tem que pagar o valor do aluguel mais o valor do investimento que o locador fez. E ninguém é bonzinho, ninguém é Madre Teresa que vai chegar e vai falar, tudo bem, eu vou modificar todo o seu imóvel, eu vou mudar tudo e você não vai ter que me pagar nada, só vai me pagar a locação. Isso não existe. É como se fosse realmente um contrato que você envolve um financiamento também, porque a pessoa, além de pagar o valor da locação, vai ser embutido nesse valor da locação o valor que foi gasto pelo locador para fazer todas as adequações do imóvel para você, locatário. Então, nada mais justo do que você renuncie a essa discussão de valores e revisão de valores. Porque a partir do momento que você está arcando não só com a locação, mas também com uma construção, é bem justo que esse valor seja pré-estabelecido em contrato e que fique bem claro que as pessoas vão pagar aquilo como se fosse parcelas pela aquisição de toda aquela melhoria e benfeitoria que você está fazendo uso como locatário, tá? E aí, no caso da denúncia antecipada do contrato, a gente, no artigo 4º, fica bem claro que nos contratos de build suite você não pode utilizar a mesma filosofia, porque a gente já sabe que quando o locatário deseja sair do imóvel antes, ele vai pagar a multa proporcional pelo prazo que ele não cumpriu do contrato. No caso do build suite, isso não se aplica. A multa não é proporcional. Geralmente, você vai pagar o valor integral até o final do contrato. Se você tem um contrato, e é importante deixar claro que esses contratos são contratos longos, que tem que ser por prazo definido. Então, vamos supor que você tenha, sei lá, 5 anos de contrato, 6 anos de contrato. Você queira sair com 3 meses, a sua multa vai ser o valor total desses meses que você não cumpriu. Até porque, como a gente falou antes, o locador tem que ser ressarcido pelo que ele investiu para você poder usar o imóvel. Porque senão a gente geraria uma insegurança e o Instituto ia perder toda a credibilidade e toda a vantagem que o locador poderia ver sobre ele. Porque imagina só, eu vou, peço para o locador mudar tudo que eu quero, apresento uma planta, apresento uma estrutura maravilhosa, eles falam, ok, vamos fazer o contrato, eu vou contratar uma empreiteira, eu vou fazer todas as alterações que você quer. E aí você começa, 1 mês de locação, você vira para ele e fala, olha, eu não quero mais, não deu certo o meu negócio, eu estou indo embora e não vou cumprir o contrato. Imagina, gente, todo o investimento que ele fez, todas as modificações que ele fez, muitas vezes essas modificações não vão nem ser mais úteis para ele. Então não faz o menor sentido. Por isso que essa questão da denúncia é muito clara e fica muito óbvio para todo mundo. E eu acho até válido, porque a gente tem que pensar no locador, nesse caso, como um investidor. E nenhum investidor vai se relacionar ou entrar num negócio se ele não tiver prévio conhecimento de que ele vai ser ressarcido de alguma forma daquilo, tá? E aí, o que a gente tem que pensar mais no contrato? Esse contrato, por ser um contrato muito específico, a gente tem que pensar em algumas coisas. Além da análise desses artigos que foram inseridos e modificados da lei de locação, a gente tem que observar as condições contratuais, tá? Por quê? Porque no contrato, as partes vão definir exatamente como as coisas vão ser feitas. Os prazos, quanto tempo vai demorar a obra. Como eu falei, você tem que ver se a região aceita aquele empreendimento, se aceita aquela obra. Então, isso tudo tem que ficar estabelecido no contrato, tem que definir quais vão ser os termos, quanto tempo vai durar a obra, como a obra vai ser feita,
qual o tipo de regulamentação, porque muitas vezes você tem que pedir autorização de outros órgãos, então o locatário tem que estar ciente de tudo isso, tem que saber se esses valores vão ser repassados para o locatário ou não vão. Tudo isso é definido em contrato. Então, o inicial, essa parte inicial, para você chegar até a locação, é mais do que fundamental, gente. Vocês têm que definir, deixar isso tudo bem claro em contrato. Até porque, muitas vezes, a maior problematização que a gente passa é com essa questão de obra, é a regulamentação das obras. Então, isso tem que ficar definido no contrato e bem determinado. As multas, tudo isso. E toda essa parte que não está relacionada na lei de locação, não está expressa na lei de locação, que é anterior à locação, vai ser regida pelo Código Civil, tá? Isso também é muito claro para a gente. Até tem os artigos de empreitada que vão regular esse termo inicial. Outra coisa que eu posso pontuar, muito importante, que muita gente deixa passar, é o caso da vistoria. Vamos lá. Se você está fazendo uma obra, ele vai começar a receber essa devolução do que ele investiu em qual momento? Ele vai receber a partir do momento que o locatário se emitir na posse daquele bem e começar a usar, correto? Antes disso, não. Antes disso, ele está fazendo a obra. Então, a partir do momento que você começa a fazer a obra, ela já está no final, é muito claro que o locador quer que o locatário pegue a chave e comece a usar para ele receber a devolução do que ele investiu, mas é muito claro também que o locatário, muitas vezes, não vai aceitar qualquer coisa, porque se não estiver de acordo com o que ele estipulou, ele não vai querer. Então, outro ponto, a vistoria. E eu digo isso sempre, gente, a vistoria é importante, tanto nos contratos residenciais quanto nos comerciais, e mais ainda nos contratos desse porte. A gente precisa deixar claro que dia que vai ser feita a vistoria, quais os termos da vistoria, e assim, o locatário tem que ter um prazo para aceitar ou não a obra, porque senão fica muito cômodo. Ele vai lá, olha a obra e fica meses para dizer se ele aceita ou não aquela obra. Não, tem que ser definido em contrato um prazo para que ele veja aquela obra, aceite a obra e fale, olha, então está aceito. Ou então diga, não, eu acho que você não cumpriu os requisitos que eu solicitei no início. Eu preciso que você faça algumas alterações adicionais. Tudo isso tem que ser bem regrado e bem definido por prazos e datas. Porque assim, como eu falei, o locador só começa a ter a devolução e o ressarcimento pelo que ele investiu a partir do momento que o locatário passa a usar o bem, tá? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Atualmente, no Brasil, como foram mudando as coisas, foi inserido na lei de locação, eles mudaram o nome e abrasileiraram. A gente não chama mais de build suite, é contrato de locação por encomenda. Por que mudou esse nome? Lá nos Estados Unidos, no início, eram apenas obras de construção. Você comprava o terreno e construía. Hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente já aceita o quê? Construção, obra, qualquer tipo de modificação que você faça no terreno. Você pode comprar um terreno para construir, ou você pode comprar um imóvel que já esteja ali e pedir para o locador fazer pequenas alterações naquele imóvel, ou você pode, sei lá, destruir algum pedaço e pedir para ele mudar totalmente. Então, assim, a gente já tem algumas outras possibilidades dentro desse contrato, por isso que aqui no Brasil a gente chama de contrato de locação por encomenda, porque o locatário nada mais faz do que ele encomenda o que ele quer, tá? E aí, já falei, ele só assumiu a característica do contrato de locação após ele pegar as chaves e começar a usar como se o locador fosse. E aí, gente, é igualzinho. A gente não tem dúvida nenhuma que o contrato fica extremamente igual a um contrato de locação. As únicas diferenças são, nesse caso, que você pode regulamentar no contrato o que está previsto no parágrafo 1º e no parágrafo 2º da 54A. E é muito importante a gente entender que assim, eu estava pensando muito antes de falar isso, porque é uma coisa muito complicada. Eu acho esse contrato um contrato muito denso, assim, porque ele passa a ser importante e passa a ser visível como um contrato de investimento para o locador, quando eles passam a ver como uma forma de ganhar capital mesmo. Muitos fazem o quê? Eles pegam esse contrato, eles securitizam esse contrato, transformam em crédito imobiliário e negociam esses créditos imobiliários dentro do sistema financeiro mesmo. Eles conseguem botar para vender no mercado financeiro tranquilamente. Então, eles antecipam todos esses recebíveis de aluguel. É nesse momento que esse tipo de locação passa a ser interessante. Quando você transforma o valor que você vai receber do locatário em crédito imobiliário,
negocia no mercado financeiro e antecipa tudo que você vai receber do locatário. Por isso mesmo que esses termos do contrato, de você não poder revisar o valor do contrato, não poder denunciar o contrato antes e terminar com o contrato sem pagar o valor total. Por isso que isso é muito importante. Porque a partir do momento que você transforma em crédito imobiliário, joga no mercado, para o locador isso passa a ser muito importante, porque ele pode ter um prejuízo muito grande caso você amplie e deixe que seja igual aos contratos de locação normais. Então, assim, é importante a gente perceber isso também. Eu até fiquei na dúvida se eu falava um pouco sobre isso ou não, mas eu acho que é importante a gente entender que esse contrato virou uma forma de... É totalmente financeiro, porque envolve grandes empresas. Você raramente vai ver pequenas empresas e locadores que não sejam empresas também envolvidas nesse tipo de contrato, tá? Então, a gente tem que trazer isso aqui e vocês têm que ficar atentos. Sempre que for fazer um contrato desse tipo, pesquisar bastante sobre o local onde você vai construir, se há possibilidade de construção. Não celebre o contrato se você estiver representando o locador. Não celebre o contrato antes de verificar essas nuances, porque isso pode trazer prejuízo para ele. Verificar se esse tipo de investimento vale a pena, se transformar em recebíveis imobiliários é uma opção, porque às vezes isso é muito bom, sim. Então, tudo isso a gente tem que pensar num contrato desse tipo. É um contrato muito mais complexo do que um contrato de locação simples. Ele não pode ser considerado um contrato de locação simples. E até por isso eu digo que eu não considero um contrato típico. Para mim, é um contrato totalmente atípico, diferenciado, que a gente tem que pensar nas regulamentações, tanto da empreitada quanto da locação. E essa locação, ela caminha para um viés que é um negócio mais financeiro, estão envolvidas muitas outras coisas. A gente sabe que esse tipo de conversão em recebíveis imobiliários a gente faz muito em contrato de alienação. As incorporadoras, quando elas vendem os imóveis, elas fazem isso com frequência. Então, a gente vê já que a gente não está trabalhando com um contrato de locação básico e simples que a gente vê todo dia. É um contrato de locação muito maior, onde grandes empresas estão envolvidas, onde grandes valores estão envolvidos, e por isso mesmo que é um contrato que precisa ser feito por um longo prazo, para que esse dinheiro seja restituído ao locador, porque esse locador ele é um investidor, ele não é meramente o dono do imóvel, a gente não pode vê-lo assim como a gente não pode ver o locatário como locatário. Se a gente for parar para pensar na lei de locação de uma forma geral, a lei de locação ela dá uma proteção grande para o locatário. Ela vê o locatário como uma pessoa assim, uma desvantagem. A gente vê totalmente isso pelas normas e pelas regras que a gente aplica nos contratos de locação diariamente. Então, assim, isso é totalmente diferente disso. A gente está lidando com pessoas, não, né? Com pessoas jurídicas que têm um grande poder e muitas vezes têm grande poder dentro do mercado de uma forma geral. Se a gente for citar o primeiro exemplo que eu citei lá dos Estados Unidos, a gente estava de frente com o Walmart, que é muito conhecido e é um conhecimento mundial. Então, a gente tem que pensar nessas coisas de uma forma mais sensível e de uma forma um pouco menos simplória, entendeu? Por isso que eu digo que é sempre bom a gente ficar pensando nesses contratos de formas bem claras, e sempre que você for celebrar um contrato desse tipo, você tem que deixar claro como será pago, os valores que estão inseridos no pagamento, se esse contrato, qual é o prazo de validade. Se a pessoa denunciar esse contrato antes, a multa tem que definir a multa. A gente tem que deixar claro que essa multa geralmente vai ser do mês que ele existiu até o final do contrato, deixando claro que não pode ultrapassar esse valor também, né? Porque senão a gente já estaria dando um enriquecimento para o locador ilícito que não tem sentido nenhum. Mas essas são as coisas que a gente mais tem que prestar atenção. As questões de legislação do local onde vai ser construído, porque muitas vezes a gente tem empresas que estão acostumadas e inseridas num lugar e querem ir para outro e não conhecem toda a regulamentação desse local novo que elas vão começar a atividade. Então, é bom você, como advogado, sempre trazer isso para o debate, sempre deixar claro que precisa ter contato com as instituições e com os órgãos que vão ser responsáveis por essa regulamentação, prever no contrato a possibilidade de atraso, tá, gente? Porque isso também acontece. Você sabe que todas essas construções realmente demoram e às vezes tem possibilidade de atraso. Deixar claro quem vão ser as empresas que vão estar envolvidas, é sempre bom deixar isso determinado.
E deixa claro a vistoria. Essa vistoria, eu diria que o laudo de vistoria tem que ser anexo ao contrato, esse contrato que está sendo feito, tá? Porque, assim, tem que ficar claro que foram feitas tais coisas. Se o locatário não aceitar, ele tem que definir o que ele não aceitou e o que vai precisar de alteração, porque o que precisar de alteração, a gente também vai ter que definir prazos para essa alteração e prazos para ele assumir o imóvel. Porque senão fica muito cômodo e as pessoas podem ir empurrando com a barriga e a gente está diante de um investimento grande do locador. Porque senão não teria vantagem nenhuma. E isso foi uma coisa que me fez me interessar pelo tema. Eu pensava assim, gente, mas por que o locador vai se interessar em fazer um tipo de contrato desse? Qual o benefício que ele tem? Qual a vantagem que aparece? Porque para mim não era muito claro essa vantagem, né? Porque quando você pesquisa superficialmente sobre o Build Suites, você fala assim, é um locador que ele vai fazer todas as mudanças no imóvel e um locatário que passa a alugar. Aí você pensa assim, gente, mas não faz o menor sentido. O locador vai investir e o locatário vai usar, mas para que isso? Então, gente, aí é que tá. Aí é que faz a gente querer saber um pouco mais sobre isso e a gente perceber que a gente está tratando de um contrato de investimento. É um investimento imobiliário isso. Não é apenas um contrato de locação. E eu acho, gente, que assim, especificamente, eu trouxe alguns julgados. Eu botei aqui alguns julgados que deixam bem claro essa questão do prazo previsto para o término, de rescisão contratual. E eu vou passar esses slides para vocês. Eu quero que vocês vejam e leiam, porque é o ruim de não poder compartilhar isso, porque se vocês tivessem alguma dúvida, eu poderia tirar agora dos contratos. Mas eu vou ler para vocês aqui rapidinho, tá? Eu trouxe um julgado lá de Minas Gerais desse ano. Aí ele diz assim, comprovado que as partes entabulam um contrato locatício atípico de longo prazo no modelo conhecido como build-to-suit, pelo qual a locadora edifica no imóvel as suas expensas para atender os interesses específicos do locatário, evidenciado está o descumprimento contratual quando este abandona o imóvel antes do prazo ajustado e deixa de adquirir locativos e encargos. Descumprido o contrato, impõe-se a procedência dos pedidos de rescisão da locação, de pagamento da dívida e da multa expressamente prevista, consoante com o artigo 54A. Então, aqui, fica muito claro que, caso você descumpra e saia do imóvel antes do prazo, você tem que cumprir a multa prevista em contrato, tá? E essa multa geralmente é isso, é o tempo que você saiu até o final do contrato. Aí você tem que pagar esse valor todo. O outro que eu trouxe aqui, revisão, no caso de revisão. Revisão do valor, é de 2016, tá? Revisão do valor do aluguel anteriormente ao termo fixado pelas partes contratantes. Superveniência de desequilíbrio contratual. Inocorrência. Manutenção do quantum arbitrado. Pelo contrato de locação build-to-suit, a locadora se compromete a edificar o imóvel locado segundo os interesses do locatário, de modo que a composição da contraprestação não leve em consideração apenas o valor referente ao aluguel. Tratando-se de contrato de locação build-to-suit, firmado anteriormente à Lei 12.744 de 2012, a revisão do valor de locação somente é cabível quando houver efetiva comprovação sobre superveniente de desequilíbrio entre as partes contratantes. Ou seja, aqui ela está o quê? Usando o Código Civil, né, aplicado, porque a gente não tinha lei, não tinha modificação na lei do contrato de locação. Mas nesses casos, especificamente em que a pessoa pede a revisão, você tem que e alega o desequilíbrio, isso não tem muito cabimento, tá, gente? Porque aqui foi o que eu falei. Os valores são definidos, o locador estabelece esses valores com o locatário para ter ressarcido o que ele gastou com a construção. Então, não cabe isso de você alegar a revisão. Obviamente, como a gente está no momento de pandemia, esses contratos, eles precisam, se existirem muitos contratos desses, e as empresas estiverem passando por efetivos problemas por causa de caso de força maior, esses contratos precisam ser negociados sim, porque esse momento que a gente está passando é um momento totalmente atípico. Mas em situações normais de temperatura e pressão, esses contratos não são revistos, esses valores não são revistos e não podem ser revistos, porque senão a gente traz uma insegurança jurídica absurda para o locador e não tem mais sentido com que ele faça esse tipo de investimento. E se a gente for parar para pensar bem, isso é um grande investimento que proporciona um crescimento industrial muito grande, porque assim, você vai ver grandes empresas tendo a oportunidade e a chance de se expandir e talvez ir para outros lugares, graças a esses pagamentos efetuados pelo locador, essa possibilidade de fazer isso. Porque você ter que comprar, construir
todo esse custo, toda essa disponibilidade, tudo isso acaba assustando muitas empresas de investirem e irem para outros lugares. Então, esse tipo de contrato ainda tem esse viés, um viés que possibilita uma expansão industrial muito grande. Então, eu acho assim, mais do que fundamental a gente falar sobre ele. As possibilidades que eles abrem, as portas que ele abre são muito grandes. Então, a gente pode trabalhar com isso. É importante ter esse contrato, porque muitas vezes a gente está diante de uma grande empresa que quer alugar, mas não consegue achar um imóvel que esteja dentro dos padrões para ela, e às vezes nem conhece esse tipo de contrato. Então é importante a gente trazer isso para o nosso mercado também, é importante a gente trazer isso para a gente e conseguir apresentar isso como uma saída, como uma forma da empresa conseguir expandir e crescer, porque eu acho que é isso que a maioria das empresas querem. E depois de um momento tão conturbado como esse que a gente vai passar, essas formas alternativas de expandir, de conseguir chegar em outros lugares por formas diferenciadas e ainda um pouco desconhecidas, vão ter grande valor. Então, eu acho, sinceramente, que esse contrato tem tudo para expandir, tem tudo para ter uma larga divulgação depois de tudo isso que a gente está passando. E eu incentivo muito esse tipo de conhecimento. E eu acho que é isso, assim, porque eu fiz um apanhado muito geral do que era o Instituto. Eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas. Eu vi que a Daniele falou que ela anotou algumas dúvidas. Se você quiser me passar essas dúvidas, o meu último slide, gente, é assim, ó, é um questionamento. Será que vale a pena? E aí eu passo um pouco desse questionamento para vocês, assim. Vocês como advogados, como aplicadores do direito, vocês veem uma possibilidade de se propagar, de se divulgar? Vocês teriam interesse em conhecer um pouco mais, em talvez divulgar isso para clientes de vocês? Eu dou essa dica, eu acho que é um instituto muito importante, que ele precisa ser divulgado, precisa ser conhecido, assim, porque ele tem peculiaridades até de questões societárias que a gente precisa entender, que quando a gente faz isso, por a gente estar relacionando com o sistema financeiro, por a gente estar criando recebíveis imobiliários, tem muitas questõezinhas assim, mais peculiares que a gente precisa ter um entendimento um pouco maior, estudar um pouco mais para conseguir aplicar de forma correta e que seja útil tanto para o locador quanto para o locatário. Mas eu deixo essa dica para vocês, eu deixo aberto também, se a gente não conseguir responder todas as dúvidas aqui, se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre o tema, porque eu sou uma apaixonada por ele, acho um tema assim, relevante demais. E antes de vir falar sobre ele, eu fiz um estudo entre pessoas que eu conheço, alguns corretores, alguns advogados, e quem conhecia e não conhecia. E, gente, a maioria das pessoas não conhece esse instituto. Ainda é algo muito desconhecido dentro do nosso ordenamento. Então, às vezes, vale a pena ser pioneiro nisso e tentar aplicar isso no nosso dia a dia com empresas que a gente tenha contato, porque a gente sabe muito bem que sempre surge questões de locação comercial com grandes empresas, acontece muito. E talvez esse seja um caminho muito mais fácil para uma empresa conseguir expandir e chegar onde ela quer, né? Bom, Daniele, tem alguma pergunta, alguma coisa? Oi, Jéssica. Bom, primeiro, dizer que o tema é realmente novo e de muita relevância. A vida é sempre essa capacidade de criar e recriar-se. E esse momento de pandemia, né, esse momento, na verdade, está trazendo para a gente um novo olhar. Nós precisamos buscar novos horizontes. E esse tema, por ser novo, por trazer questões relevantes econômicas, de desenvolvimento das cidades, né, em algum grau, eu penso que é muito relevante para a gente conhecer e descobrir novas possibilidades. Sim, então, eu vejo esse instituto como uma grande oportunidade, na verdade. Acho que é por isso que eu trouxe ele aqui. Porque assim, a gente conhece muito locação comercial e residencial, mas a gente não fala muito dele. A gente não fala muito desse contrato, a gente não escuta muitas empresas terem isso como uma opção. Então, eu acho relevante trazer aqui como uma coisa nova mesmo, para a gente estudar, conhecer, se aprofundar mais e aplicar mais. Porque por mais que seja desde os anos 90, a gente não vê essa aplicação efetiva de forma tão latente. Tanto que na faculdade e no próprio trabalho a gente não escuta muito. É uma coisa muito atípica mesmo. Sim, mas muito relevante. As pessoas fizeram algumas perguntas, então eu vou passar para você a primeira pergunta, que é do Dr. Nelson. Ele pergunta, o custo da obra pelo proprietário do imóvel, futuro locador, é de responsabilidade integral dele? Em caso de quebra contratual, possível um ressarcimento dos gastos? Sim. Essas foram as duas primeiras. Então, vamos lá. Como eu falei, esse valor, ele vai ser
distribuído através do valor que você vai pagar mensalmente na locação. Por isso que é tão importante a gente não ter a possibilidade de quebra do contrato antes, porque caso a pessoa tenha uma quebra antes do prazo estabelecido, ela vai ter que pagar como multa o valor do aluguel total, do mês que ela saiu até o final do contrato. Exatamente para isso, para o locador não ser prejudicado, porque ele tem que ser visto como um investidor, não como um locador único e exclusivamente. Caso esse contrato tenha a quebra desse contrato antes da locação, antes mesmo dela entrar no imóvel, aí a gente já vai para as normas do Código Civil e, obviamente, tem sim chance dele ser ressarcido. Chance não, né? Ele precisa ser ressarcido pelos investimentos que ele fez. Tem uma outra pergunta, deixa só eu confirmar aqui no chat quem foi que... Só um minutinho. Sim. É possível, o próprio Dr. Nelson pergunta ainda, é possível neste contrato postular cláusula de venda do empreendimento pelo locatário após um determinado período, como se fosse uma espécie de leasing? Então, obviamente que a gente vai ter as mesmas cláusulas da lei de locação. Na lei de locação, você não tem o direito de preferência, caso o locador queira vender. Então, essa lei de preferência vai ser usada igualmente nesse tipo de contrato. Caso o locador queira vender o imóvel, ele vai ter que dar o direito de preferência ao locatário, e caso ele queira, sim, ele pode comprar o imóvel. Mas a gente não pode dizer que é um leasing, porque o leasing, no final do contrato, já fica estabelecido, né, nesse contrato, que ele ou vai comprar e o preço já é pré-determinado, ou ele vai continuar a locação, ou ele vai encerrar o contrato. Nesse caso, não. A gente está tratando especificamente de um contrato que primeiro é empreitada, depois a locação, e aí, como num contrato de locação, essa pessoa, esse locador, mesmo investidor, ele vai ter que dar a preferência ao locatário. E aí, caso ele queira, ele pode comprar. Mas o valor não tem que ser estabelecido antes. Não precisa, tá? Que é o caso do que acontece no leasing, né? Uhum. O doutor Eduardo pergunta, nesse contrato específico, é possível firmar cláusula compromissória de arbitragem com limitação material do seu objeto de apreciação pelo Poder Judiciário? Sim, isso é uma das opções que mais acontecem atualmente para quem celebra esse tipo de contrato. Como eu falei, como são grandes empresas, elas preferem ter essa cláusula de arbitragem e definir que um terceiro, né, o árbitro, vai decidir, não o Poder Judiciário. Então, fica claro que sim, esses contratos são contratos de grande monta, a gente envolve bastante dinheiro. Então, sim, pode ir para a cláusula arbitral. Porque, assim, eu vou fazer também um comentário sobre arbitragem. Se não forem valores muito altos e se a gente não estiver tratando com empresas que tenham um grande poder aquisitivo, a arbitragem perde um pouco da função, porque a gente sabe que ainda é um instituto muito caro. Ainda é muito caro você fazer uma arbitragem no Brasil. Então, muitas vezes as pessoas preferem até o judiciário por não ter como pagar uma arbitragem. Não pelo fato da arbitragem ser ruim, porque muito pelo contrário. Até pela questão de celeridade, por você ter um árbitro, uma pessoa que é especializada no assunto em que você está tratando, seria muito melhor. Mas os custos ainda são muito altos. Então, esse contrato, por estar diante de empresas e grandes empresas, por ser um grande valor econômico, sim, a maioria prefere por cláusula arbitral. Tem mais perguntas aqui, peraí. Então, o doutor Nelson pergunta também, se é possível um grupo de pessoas físicas realizarem este tipo de contrato em face de uma pessoa jurídica. Então, eu acredito que sim. Eu só vejo entre empresas, tá? Mas assim, se você juntar e todos funcionarem como locatários, sim, eu acho viável. Na minha concepção, sim, seria viável. Doutora Só que eu acho difícil as pessoas se juntarem e terem dinheiro para fazer nessa proporção sem ser empresa. Deste porte, né? Um investimento. Geralmente, um grupo de empresários locais, né? Um grupo de empresários de uma determinada cidade pode se juntar e, de repente, construir um empreendimento para este fim. Sabe o que eu já vi? Eu já vi empresários se juntarem para abrir como se fosse vários chalés para alugar, tá? E aí eles fizeram esse tipo de contrato. Eles se juntaram, mas eles deram origem a uma pessoa jurídica. Eles tinham outras empresas, eram empresários de outras coisas, eles se juntaram, fizeram uma pessoa jurídica e aí fizeram esse tipo de contrato para construir como se fosse uma pousada em um lugar, entendeu?
e aí usar esse contrato. Da forma que você apresenta o contrato e esse tipo de relação jurídica, me parece fundamental a presença do advogado em todas as etapas de elaboração desse contrato. Então, o advogado é primordial nesse processo todo que faz surgir um campo de trabalho. Sim, Né? eu acho fundamental até por uma questão porque a gente está passando por um momento onde a locação virou uma coisa muito comercial, né? Muito comercial no sentido de qualquer um faz. E chegam até os advogados muitos problemas em locação devido ao fato de serem pegos contratos genéricos na internet, sem analisar a casuística do caso, que geram muitos problemas depois. Nesse tipo de contrato não existe essa possibilidade, gente. É muito difícil, eu diria impossível, você, como pessoa jurídica, desconhecedora do direito, fazer um contrato desse tipo, porque a gente precisa observar vários caminhos e várias coisas. Não é só chegar e construir. A gente sabe muito bem que para uma construção dar certo e para as coisas evoluírem, a gente precisa de muitos órgãos, passar por muitos órgãos fiscalizadores. A gente precisa saber muito bem as nuances desse contrato. A gente precisa saber se vai ter um prazo dilatado, se não vai ter, se vai, quem vai ser a empreiteira responsável, quem não vai ser, se vai ter multa. Tudo isso tem que ser determinado no contrato. Eu acredito que sem advogado é praticamente impossível você conseguir fazer um contrato desse. O doutor Alexandre pergunta se esse contrato pode ser lançado no RGI. Pode sim. Assim como o contrato de locação, por essa questão da venda, de você precisar respeitar, e aí você junta, né? Você averba esse contrato no RGI, esse contrato também pode ser averbado no RGI, e até para você publicizar, né? Ser oponível a terceiros, e você também pode fazer o registro de títulos e notas, mas assim, não é obrigatório. Já no caso do RGI, eu digo que é a melhor opção para você ter o seu direito respeitado e continuar alocando, mesmo que você não tenha interesse em comprar, caso o locador queira vender. Tem mais perguntinhas aqui. Doutor Júnior pergunta: com a alteração do artigo 4º da Lei do Inquilinato para ajustar a redação deste artigo ao dispositivo no parágrafo 2º do artigo 54A, nos contratos build to suit, como fica a regra geral? A regra geral continua. Vamos lá, a gente precisa separar, tá? A gente tem o contrato de locação residencial, o contrato de locação comercial e o build suite, que é como se fosse um terceiro tipo de locação. Esse build suite a gente vai aplicar especificamente a norma do 54A, parágrafo 2º. Os outros é a norma geral da lei de locação e você vai aplicar ela normalmente. Esse contrato específico é que tem que seguir essa regra, tá? Ou seja, se você desistir antes, você vai ter que pagar o valor total, como eu já expliquei. Você não tem essa proporcionalidade, entendeu? Que é muito importante e é um diferencial grande dentro dos contratos de locação, porque, como eu falei, o contrato de locação ele puxa um pouco para o locatário, e aí, se você for parar para pensar, o locador ele não pode desistir do contrato a qualquer tempo de locação, mas o locatário pode, desde que pague essa multa proporcional. Nesse caso específico, ele pode, mas ele tem que pagar uma multa muito maior para compensar todo o investimento feito pelo locador anteriormente. Então, a gente vê que a gente vai aplicar uma norma específica que está dentro da lei de locação para esses contratos de build suite e vai aplicar a norma geral para o resto dos contratos, tá? Só um minutinho. O doutor Nelson está dizendo para mim que tem uma pergunta que eu não li. Não, peraí. Depois do doutor Alexandre. Só um minutinho, peraí. Sim. Verdade, do doutor Sérgio Lima. Ele pergunta: o valor da locação pode ser superior ao praticado na região, vez que houve todo um investimento antes e o locador precisa se ressarcir do seu investimento? Sim, esse valor vai ser maior do que o valor da locação habitual, exatamente porque vai ter que estar inserido os gastos que ele teve com a construção. Por isso que eu digo que é meio como se fosse um financiamento inserido num contrato de locação, gente. Por quê? A partir do momento que ele vai ter que receber o valor que ele gastou na construção, ele vai ter que financiar esse valor nas parcelas de aluguel, além do valor que o locatário vai pagar pelo uso. Então, a gente tem o valor do uso mais o valor da construção, tá? Um tema bem legal dentro disso também é a sublocação, tá? É um tema ainda muito discutido, se você pode sublocar ou não, e se o valor da sublocação pode ser ou não superior ao valor da locação.
o entendimento atual é que se você sublocar, o valor da sublocação pode sim ser maior pela questão do investimento, por ser um investimento. A gente não está diante de uma locação usual, a gente está diante de uma locação diferenciada. Então, o valor da sublocação pode sim ser, já o entendimento majoritário que sim pode ser superior. Só nesse caso, né? Porque a gente sabe que nos contratos de locação normal não pode. Deixa eu só verificar se há mais perguntas aqui. Me parece que não. O doutor Vitor, lá de Campo Grande, mandou uma mensagem parabenizando a senhora pela sua palestra. Ai, gente, eu agradeço a eles também, eles são os amores, me trataram tão bem na última palestra, eu fiquei muito feliz. Então, não há mais perguntas, a senhora gostaria de mencionar mais alguma coisa? Não, a única coisa que eu vou falar é que eu vou te passar os meus slides. Aí, se você tiver contato com as pessoas que se inscreveram, passar para elas, porque com certeza esse é um tema para pensar, com certeza vai gerar dúvida. As pessoas vão ficar pensando e criando opções dentro disso, porque a gente é natural do ser humano e é natural a nós, né, como advogados, sempre problematizar alguma coisa para tentar trazer as melhores soluções para os nossos clientes. Sim. Então, eu vou passar para vocês darem uma lida. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Instituto, lá tem o meu e-mail, tem o meu Instagram. Vocês podem entrar em contato para tirar dúvida, não tem problema nenhum. É um instituto que eu gosto muito, que eu todo dia tento estudar um pouco para saber um pouco mais sobre isso. Então, é isso. Acho que no mais, eu só agradeço a vocês pelo convite, agradeço de verdade pela atenção, principalmente você, Daniela, super atenciosa, super dedicada. Eu vejo tanto que você faz pela OAB Queimados. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho que é isso que faz as pessoas se inspirarem e quererem ser sempre melhores e fazer parte da instituição, né? Porque é uma instituição tão importante para a gente, que além de tudo, além de ajudar a gente, ela transmite muito conhecimento. A gente tem que valorizar muitas pessoas que valorizam e ajudam a gente a ter acesso a isso. Hoje, obrigada a você pela sua generosidade, né? Eu agradeci a todos os palestrantes nesse sentido, porque a gente sabe que o tempo é algo muito valoroso. E as pessoas que se dispõem a ceder o seu tempo para ensinar, para passar, né, conhecimento para outras pessoas, é de uma generosidade incrível. E hoje é o último dia, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a você, claro, né, por essa palestra maravilhosa, esse tema super atual, com grande perspectiva de trabalho. A gente conversou sobre isso mais cedo hoje. Eu procuro manter uma postura positiva. Eu acredito que nós vamos sair efetivamente deste momento muito mais fortes, mais capacitados, vamos ter um campo de trabalho enorme. Eu acredito muito nisso. Então, quero te agradecer. Eu quero fazer um agradecimento especialíssimo ao doutor Alexandre, que é o nosso presidente, porque neste momento tão delicado, de um desafio absurdo para a advocacia, né? Todos nós estamos enfrentando isso, ele conseguir estar sempre pensando no nosso grupo, né? Na nossa classe, na verdade, de advogadas e advogados, e implementa a ESA Queimados neste momento com muitos desafios. Então, eu quero agradecê-lo e faço isso em nome não só da nossa diretoria, mas também dos advogados e advogadas da OAB Queimados. Gostaria de agradecer também ao doutor Vitor, de Campo Grande, que foi assim, um parceiro incrível, que me deu todo o suporte para que esta semana acontecesse neste momento, né? Enfim, indicou os palestrantes maravilhosos que aqui estiveram conosco. Quero agradecer a duas pessoas, especialmente também, que é a doutora Juliana e ao Douglas, que são parceiros para pau para toda a obra, como se diz, né? Que não medem esforços para fazer as coisas acontecerem, dando suporte na internet, me ajudando a fazer post, a dar ideias, a buscar pessoas. Então, eu gostaria muito de agradecer essas duas pessoas também. E agradecer muitíssimo aos colegas, às advogadas e advogados, que também, nesse momento, nós sabemos que cada um de nós está enfrentando uma batalha pessoal,
né? Tanto por questões emocionais, por questões de administração da sua profissão, do seu escritório, desse momento tão desafiador para todos nós. E mesmo assim, com todos esses desafios, também cederam seu tempo, pararam e vieram aqui prestigiar o nosso evento e prestigiar todos os palestrantes que aqui estiveram. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a participação de todos. Eu sempre escolho entre competição e colaboração, a minha palavra é sempre colaboração. Eu acredito que nós não somos competidores, nós somos parceiros, somos colaboradores. Estamos aqui para crescer juntos. E dentro dessa colaboração, se estivermos de mãos dadas, se estivermos juntos para enfrentar esse momento, vamos sair muito mais fortes, muito mais capacitados, com uma visão muito maior do todo, com possibilidades de trabalho para todos. E é isso que engrandece a advocacia perante a sua função na sociedade. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, a todas as pessoas aqui presentes, e gostaria agora de passar a palavra ao doutor Alexandre para fazer um encerramento. Muito obrigada mesmo, gente. Bom, a doutora Daniele conseguiu fazer quase a gente se emocionar falando, né? E, doutora Jéssica, muito obrigado. Eu sei, como a doutora Daniele disse, eu reforço, nesse momento em que todos nós estamos isolados dentro das nossas casas, temos tantos compromissos e, assim, nós como diretores de subseção, e você por participar de uma comissão, sabe bem como funciona isso, porque eu sei que a ESA da OAB Barra é muito atuante, o doutor Marcos Soares tem uma dinâmica muito boa, eu sei que o nosso tempo acaba sendo muito dedicado. Quando nós fazemos as coisas com amor, a gente se dedica até além do horário de trabalho em prol do colega. Aqui em Queimados, graças a Deus, a nossa atuação conseguiu ser tão bem colocada que os colegas conseguiram receber os mandados de pagamento de forma prioritária, conseguimos agilizar muitas coisas, não tivemos tantos problemas como algumas subseções passaram dificuldade com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, fórum que não emitia mandado de pagamento, a dificuldade de alguns juízes entenderem o momento que nós estamos vivendo e permitir a transferência bancária direta para a conta do advogado. Eu sei que foi uma luta muito grande e eu parabenizo a OAB Rio por essa luta. Agora os prazos voltaram a ficar suspensos, ficou uma coisa meia louca, volta, interrompe, volta novamente, suspende, mas eu acho necessário isso nesse momento pelo que nós estamos passando. Um outro problema muito grande é a audiência virtual, que para muitos eu tiro por esse momento de palestra, às vezes a dificuldade de acessar o sistema, a dificuldade para a gente conseguir se conectar e participar. Então, é uma coisa muito nova, temos que nos aperfeiçoar. Então, assim, nesse momento eu te agradeço muito essa disponibilidade de tempo, de estar aqui com a gente, compartilhando esse tema tão relevante, tão novo, porque, na verdade, apesar de já vir ocorrendo, ele torna-se novo nesse momento. Eu vejo isso eu advogo para uma empresa, e até no ramo da minha empresa que eu trabalho, é um tipo de contrato muito interessante para ser aplicado, e eu vou levar isso até mesmo aos meus superiores para que eles vejam dessa maneira, ao invés de investir na compra de um imóvel, para fazer a construção, adotar esse tipo de contrato como uma forma até mais econômica do que um investimento muito alto num dado momento. Então, assim, você trouxe para nós também uma outra visão. Nós podemos ganhar, sim, dinheiro, porque vai precisar da nossa orientação, e também beneficiando outras pessoas. Com relação a Daniele, assim, eu lancei ela na fogueira, era uma proposta de campanha de toda a nossa diretoria, ter a ESA em Queimados, porque eu sempre vi a necessidade dos advogados se aperfeiçoarem, e não tinha essa possibilidade para poder... O mais perto era Nova Iguaçu ou São João de Meriti. Então, nós trabalhamos duro para que viesse a acontecer. E aconteceu no momento que a advocacia mais precisa de nós lançamos a ESA. Então, Daniele, parabéns. Parabéns também pela sua simplicidade de trabalhar, de saber entender. Nós tivemos tantas ajudas, e aqui fica o agradecimento também à doutora Juliana e o Douglas, ou doutora Jéssica, é nosso funcionário da subseção, está em home office, dando um apoio assim, de 1000%
não só a nós, diretores, mas a toda a advocacia. Seja com dúvidas, seja com cadastro, ele tem sido, assim, nota 1000 aqui para a gente. Eu digo, eu tenho os melhores funcionários da OAB, são pessoas maravilhosas, assim, doutora Juliana e Douglas foram essenciais para a gente, doutora Daniele, minha diretoria, então, o bom de você trabalhar numa diretoria, doutora Jéssica, você vê bem isso aí, é quando você tem a liberdade de fazer e você tem o apoio de todos que estão do seu lado. Com toda certeza. O trabalho flui. O trabalho flui. E cada você um hoje é importante, né? Cada um é importante num momento específico, de um jeito bem eficiente. Todos são importantes. Eu acho que assim, esse é o momento que a gente mais percebe isso. Que todo mundo precisa de todo mundo, né? A vida em sociedade fica muito mais clara pra gente. Sim, a minha diretoria, assim, ela abraçou a nossa causa, entendeu o momento e, assim, isso é bonito. Você está numa diretoria de direito imobiliário e você vê bem isso. Se todos trabalharem em prol de um objetivo, cresce. Ele consegue ampliar muito mais até do que o propósito inicial era. Então, assim, muito obrigado. Eu levo o meu abraço ao doutor Marcos Soares. É um amigo que eu tenho um carinho imenso por ele. Ele, doutor Rodrigo Plaza, que você ministrou também essa palestra lá em Campo Grande, são pessoas muito envolvidas com a OAB, que pensam no próximo, e isso, nesse momento, tem sido muito importante para cada um de nós. Eu tenho que agradecer esses advogados, né? Que também, com toda a dificuldade de tecnologia, internet, tempo, porque estão em casa aí, as mulheres têm os filhos, têm os afazeres, têm os compromissos. Alguns advogados que estão aqui também têm seus compromissos com o serviço público e estão participando. Olha, eu só posso agradecer a vocês e dar parabéns por tudo. Espero, doutora, que não seja somente esse momento, possam ter mais momentos, ainda que online, de você trazer para a gente essas novidades, esses momentos de conhecimento. Muito obrigado mesmo, de coração, de toda a diretoria da OAB Queimadas. Tudo que vocês precisarem, pode chamar. Assim, se vocês quiserem que eu faça alguma live com vocês sobre locação, eu estou disponível. Só a Daniele falar comigo que eu tô dentro. Pode deixar, então. Pode deixar. Dani, quer encerrar? Você pode encerrar, Dani. Olha, gente, muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar para a doutora Jéssica o e-mail da própria OAB, porque fica mais fácil a distribuição do slide para todo mundo. E desejo a senhora um ótimo fim de semana, viu? Muito obrigada mesmo. Para vocês também, gente. Obrigada por Beijão, gente. Agradeço. Tchau.